Olá, assista agora aqui no TVL Notícias. Comissão de Constituição e Justiça encaminha proposições para análise jurídica da casa. Moradores do bairro Itopavazinha fazem manifestação pela volta do ônibus escolar. Vereadora visita setor de oncologia infantil no Hospital Santo Antônio. Vice-prefeita de Blumenau fala sobre o aumento de casos de coronavírus na cidade. O TVL Notícias está no ar, com os principais destaques da Câmara e da comunidade. Transformar a vida de jovens em vulnerabilidade social é o principal objetivo do projeto Pescar. Ele é um curso gratuito de formação socioprofissionalizante, realizado aqui na cidade de Blumenau desde 2011, pela Fundação Fritz Miller. Mais de 80 jovens já passaram por este curso, que na edição deste ano oferece mais de 20 vagas. O processo seletivo é formado por 3 etapas: inscrição, entrevista e o encontro com a família ou o responsável. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 24 de fevereiro através do site do projeto. Acompanhe agora os destaques das reuniões das comissões de Constituição e Finanças. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, na reunião realizada nesta terça-feira, dia 16, analisou 18 proposições. 11 projetos de lei e um projeto de decreto legislativo foram encaminhados para a análise jurídica da Casa. Primeiro, com muita alegria, retornando a essa comissão, que fui relator nos 2 anos, enquanto na função também, profissão de advogado, fico muito feliz de participar da CCJ. Os projetos, eles entram aqui na Casa, eles são encaminhados para a comissão pede parecer jurídico. Temos um parecer técnico e esses projetos voltam, dando as sugestões dele, com os vícios sanáveis, com emendas que podem ser apresentadas, vícios insanáveis de inconstitucionalidade ou perfeitamente constitucionais, e na sequência a gente faz a questão da votação. Hoje, a maioria dos projetos aqui, como é um início ainda de legislatura, vieram alguns pareceres e a maioria dos colegas pediram vistas para poder ter mais informações e esclarecimentos acerca dos projetos. Então, a maioria dos projetos hoje ficaram para uma análise mais profunda para serem encaminhados na semana que vem. Os projetos necessariamente, quando são analisados pela primeira vez, são encaminhados para análise jurídica? Na verdade, fica uma atribuição da comissão, mas é um padrão que se costuma a ter, eu defendo plenamente isso, para que todos os projetos possam ter a mesma análise de constitucionalidade. Tem sido adotado nesse início aqui de legislatura de formação dessa comissão, dessa forma. Então, assim que entra, todos vêm com uma análise técnica e são reencaminhados para a nossa análise. Vereador, existe um prazo determinado para que a Procuradoria Jurídica da Casa faça, então, essa avaliação? Sim, e a Procuradoria tem sido extremamente eficiente. Normalmente, na semana seguinte, a gente já está tendo esses pareceres. Eles estão fazendo isso de uma forma muito séria e fica, inclusive, esse registro. E quando vem para cá, há a possibilidade também, como alguns projetos que tiveram pedido de vistas dos colegas, então eles ficam mais uma semana para que seja analisado, para que na sessão da semana que vem possa ser votado. Uma proposta de lei recebeu parecer contrário e foi encaminhada ao arquivo. Ficaram pendentes de análise, emenda aditiva e projeto de lei que determina roçadas e limpeza pelo poder público. A CCJ solicitou parecer do Poder Executivo. Entre os projetos com pedido de vistas dos vereadores está a proposta de lei que determina a instalação de equipamentos de proteção para os trabalhadores nos caminhões de coleta do lixo que prestam serviço no município de Blumenau. Eu pedi vistas para poder entender melhor o projeto e para poder também auxiliar o próprio vereador, talvez fazendo alguma adequação. Ele vem num projeto de lei criando uma obrigação para o município de ter uma baia de segurança nos caminhões de coleta de resíduos na cidade de Blumenau. Isso, dentro da legalidade, é impossível que aconteça. Mas existe a possibilidade de nós trabalharmos dentro da condição de, no momento da licitação, solicitar que as empresas tenham esse equipamento. Então, é somente uma ideia de um ajuste a ser feito nessa condição, e aí o projeto pode tramitar e ele deixa de ser inconstitucional e passa a ser constitucional, porque uma vez que você cria a obrigação para o município ou até mesmo para a empresa, você deixa, essa casa legislativa deixa de estar legislando de forma correta. Ele tem que fazer o que está dentro da legalidade. E uma das formas é acompanhando isso que eu falei para você dentro da própria licitação. Moradores do bairro Itopavazinha fazem manifestação pela volta do ônibus escolar. A manifestação foi no Salão Nobre da Prefeitura.
onde os moradores do loteamento Jardim Germânico queriam falar com o prefeito para o retorno do transporte escolar para as crianças da comunidade. A gente tinha até o ano passado, teve o ano todo, são 3 ônibus que iam totalmente cheios, porque a comunidade lá tem muitas crianças, e querendo ou não é uma comunidade da terceira classe, uma classe mais baixa, e esse ano, em cima do prazo de volta das aulas, a gente foi avisada que não teria mais o transporte escolar para nossas crianças. Acho uma falta de respeito, porque a gente já foi avisada à tarde e eles não querem aceitar em botar o transporte escolar para nossas crianças lá. Querem que as nossas crianças vão a pé. E os pais não estão de acordo com isso, porque é muito sofrimento. Além do sol quente, além do perigo que é nas BRs, como é que uma criança de 4, 5, 6 anos vão sozinha para a escola? Não tem condições. Deixou 3 anos para chegar a avisar em cima da hora as crianças, os pais, que não teriam ônibus. Então, assim, lá tem muitas famílias que não têm condições financeiras para bancar esse escolar e não pode se deixar essa criança em casa. Então, a gente veio na secretaria, convidou, falou com o vereador, deputado, e a única solução vim falar com o prefeito, se é ele que vai sensibilizar e dar esse ônibus para as crianças, é só ele que pode dizer. Teve por vários anos já esse ônibus lá, e do nada agora simplesmente a prefeitura vem e tirou. O prefeito não atendeu os manifestantes, mas eles foram recebidos por membros da Secretaria de Educação e da Secretaria de Transportes do município. Eles explicaram aos moradores por que ocorreu a retirada do transporte escolar. Hoje o transporte escolar ele existe onde não passa a linha da Blue Mob, né, que seria a linha de ônibus. A partir do momento que o Jardim Germânico ele passa a ter uma linha de ônibus, não justifica mais o transporte escolar. Só que nós tínhamos uma licitação vigente, que ela terminou em 2020. Este ano é uma nova licitação e o que acontece? A nova licitação não tem como legalmente a Secretaria de Educação colocar a rota onde passa uma linha de ônibus. O secretário Jefferson já se disponibilizou de colocar uma linha que vai direto até a escola e outra que busca as crianças para que não passe pelo terminal e que dê segurança. E lembrando que as crianças que estiverem acima de 3 quilômetros será pago o passe estudantil. O vereador Adriano Pereira, a convite da comunidade, acompanhou toda a manifestação e, na oportunidade, ele lamentou a ausência do prefeito e sugeriu que o Executivo encaminhe um projeto de lei para a Câmara para tentar reverter esta situação. Infelizmente o prefeito não apareceu, né? Toda essa comunidade que aqui esteve, todas essas mães, todos esses pais, avós, avós, enfim, né? Representantes daquela comunidade, lideranças, esperavam que o prefeito ou a vice-prefeita viesse aqui ao Salão Nobre para dialogar, para ouvir as suas reivindicações. Já começou com essa falta de sensibilidade e de respeito por parte do Poder Executivo, né? E essa comunidade não é só essa, outras comunidades também tiveram prejuízo do corte e da suspensão do transporte escolar, e agora essa comunidade é mais uma que está vivenciando essa problemática, onde se coloca em risco, né, crianças, principalmente as menores, aí para ter que andar no transporte de linha normal, e a gente sabe das deficiências do transporte da Blue Mob aqui no nosso município, a insegurança que estão nossas ruas, tomadas pelos matos, sem calçadas, toda uma situação complicada. Enfim, são várias questões, apontamentos gravíssimos que foram trazidos aqui, e a sugestão nossa, inclusive, foi no sentido de que o prefeito possa fazer um projeto de lei para que possa abraçar o transporte escolar novamente, para ter segurança às crianças do nosso município, com recursos próprios. Faça o projeto e envie para a Câmara de Vereadores, que não tem dúvida que nós, vereadores, vamos aprovar para que essas crianças voltem a ter segurança. Não dá realmente para ter essas atitudes aí em prejuízo às crianças das comunidades, principalmente as mais carentes do nosso município. Devido Blumenau voltar ao risco gravíssimo para a Covid-19, a 8ª edição do pedágio beneficente da Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielomeningocele será realizado virtualmente. A entidade preza pela saúde dos estudantes e voluntários que todos os anos apoiam este evento. A APPM atende 98 famílias de pessoas com deficiência em decorrência da mielomeningocele, sendo a única entidade do estado de Santa Catarina com especialidade nesta patologia. O valor arrecadado através do 8º pedágio beneficente será destinado para a manutenção dos serviços ofertados pela entidade. A vereadora visita o setor de oncologia infantil do Hospital Santo Antônio. Acompanhe. Desde 2001, o dia 15 de fevereiro é marcado pelo Movimento Mundial de Luta contra o Câncer em Crianças e Adolescentes. No Hospital Santo Antônio, em Blumenau, existe uma ala pediátrica especializada para o diagnóstico e tratamento da doença. A vereadora Silmara Silva Miguel foi conhecer o espaço
e como são realizados os procedimentos para o atendimento. Na verdade, o Hospital Santo Antônio fez algumas adequações e nós temos essa semana, dia 15 de fevereiro, é o Dia Internacional da Criança com Câncer em Criança. E nós estamos aqui para conhecer o trabalho de perto e também junto com a doutora Marcela, que é pediatra e trabalha diretamente nessa área aqui do hospital, para a gente poder conscientizar as pessoas, para a gente ver de que forma também, enquanto parlamentar, nós podemos auxiliar nesse projeto, para que o maior número de crianças sejam assistidas e que os pais também possam estar atentos, né, aos sinais que as crianças dão, porque às vezes tem alguma coisinha errada e com o diagnóstico precoce dá para fazer um trabalho bem melhor e a criança pode evitar de passar por muitas e muitas situações. Vereadora, qual foi a impressão que você teve aqui das instalações, especialmente do setor de oncologia? Minosso, eu sinceramente estou encantada porque é um espaço humanizado. A criança chega, a criança se sente à vontade, tem bastante desenhos, é bem lúdico. A gente vê que a intenção do hospital não é só atender a doença, mas também as emoções da criança. A criança se sentir à vontade, se sentir em casa, se sentir bem. Então, assim, é alto padrão, e eu parabenizo o Hospital Santo Antônio por isso, é alto padrão. E a gente vê a forma linda que é assistido e a forma tão respeitosa que é assistido cada família. A doutora Marcela Ramos de Souza é responsável pela ala de oncologia pediátrica no Hospital Santo Antônio. Então, hoje a gente atende 37 crianças de Blumenau e região, a gente atende todo o município da AMVI, né, da Associação do Médio Vale do Itajaí. Então, essas crianças são assistidas aqui integralmente, elas recebem desde a suspeita do diagnóstico do câncer até a confirmação, o tratamento, a radioterapia, a cirurgia e quimioterapia. As internações por intercorrências, então essas famílias são assistidas aqui, tanto pelo SUS quanto convênios. A gente atende também pacientes de convênios e SUS. As causas do câncer infantil não são totalmente conhecidas. A leucemia está entre os tipos mais comuns da doença nos pequenos. A doutora Marcela lembra que o diagnóstico precoce pode salvar vidas. O disparado mais comum é a leucemia, que a maior parte dos nossos pacientes a gente hoje trata de leucemia. Em segundo lugar, vem tumores de sistema nervoso central, do crânio, linfomas, tumores ósseos e tumores abdominais, né, renais e de um neuroblastoma. Mas o mais importante que a gente sempre gosta de salientar nessa época, né, que a gente sempre pede para a população, para os pais, médicos, professores, todo mundo que está em contato com a criança ficar atento, é o diagnóstico precoce, porque na criança, diferente do adulto, a gente não tem como prevenir o câncer. O adulto previne, a gente não fuma, tem hábitos de vida saudáveis para prevenir o câncer. Mas na infância, infelizmente, a gente não tem como prevenir. O câncer vem ao acaso, pode ser uma alteração genética, não hereditária, mas sim genética, mas ele vem ao acaso. Então, o pai, o professor, o médico do posto de saúde, ele tem que estar atento a esse paciente, a essa criança, para encaminhar para a gente ao menor sinal de algum tumor. Mesmo que seja só uma suspeita, não precisa vir para cá com uma confirmação. A gente quer que o paciente chegue na suspeita, porque a gente quer que ele chegue a tempo de ser tratado. Se ele chegar precocemente, ele tem uma taxa, o câncer infantil tem uma taxa de cura de 80% a 90% de chance de cura se for diagnosticado precocemente. Isso cai para 70% a 70% se for diagnosticado tardiamente. Então, nosso grande desafio, a nossa grande luta aqui no hospital é que os pacientes cheguem cedo. Isabel Casarim, gerente-geral do Santo Antônio, explica como funciona a estrutura hospitalar e as dificuldades para atender a demanda que é regional. Nosso hospital é um hospital privado filantrópico, né? Hoje nós atendemos 92% de pacientes pelo SUS. Não é fácil fazer essa estrutura toda que vocês estão vendo. Muitas coisas hoje dentro do hospital, na parte da oncologia, o hospital é que paga mesmo exames, algumas coisas que o SUS tem uma tabela que todos vocês sabem que é uma tabela não reajustável há mais de 20 anos. Então, a gente procura e fornece o que for necessário para, como a doutora Marcela falou, chegar num diagnóstico o mais rápido possível e fazer o tratamento digno de acordo com aquilo que o paciente precisa e de acordo com aquilo que está preconizado dentro do tratamento dele com o SUS.
Nós temos hoje um número grande de pacientes em tratamento, adultos e pediátricos, mais adulto, né, do que de criança. Mas a gente sabe da luta que é também. Nós somos referência para 14 municípios e os pacientes, eles vêm, são atendidos, realizam os exames, cirurgias. Nós temos um atendimento integral hoje. O paciente começa no ambulatório, faz todo o procedimento e hoje nós temos a radioterapia, que também foi uma grande conquista, mas está sendo um grande problema, porque nós estamos há 3 anos tentando habilitar o nosso serviço de radioterapia. E tem algumas pendências ainda em relação ao Estado, município, e isso não está sendo conseguido realizar. Então, nós estamos atendendo na radioterapia hoje sem conseguir faturar esses atendimentos. Estamos mantendo um serviço com equipe médica, equipe de física médica, técnicos, e estamos numa luta diária para conseguir habilitar esse serviço. Assista a seguir a dica de leitura, contribuição da equipe da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller. Vamos a um breve intervalo, TVL Notícias volta em instantes. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Sacolão de frutas e verduras é novidade para os moradores do bairro Valparaíso. Acompanhe. Segunda-feira, sempre a partir das 14 horas, os moradores do bairro Valparaíso e região podem fazer a feira no Sacolão de Frutas e Verduras. O vereador Maurício Gol explica como foi possível disponibilizar o espaço para o comércio de produtos na rua Antônio Zendron. Essa ideia surgiu com o proprietário do Sacolão, que é o Mike, que eu conheço. Né, já presta esse serviço, já traz serviço, facilitando um pouco para a comunidade aqui no bairro Progresso, às terça e quinta. Ele veio me procurar, o Maico, juntamente com o pai dele, se havia possibilidade de nós termos aqui, na rua Antônio Zendron, um espaço para poder também oferecer isso para a comunidade que estivesse mais próximo da comunidade, um sacolão de frutas e verduras. Eu automaticamente, Minosso, eu já entrei em contato com o proprietário do terreno, que eu não conhecia, acabei conhecendo, o Gerson. Ele se sensibilizou com essa novidade aqui para o bairro, que realmente as pessoas solicitavam isso. Inclusive, conversei aqui com o Valdir, que é proprietário da Vidraçaria Progresso, acabou cedendo energia. Então, essa parceria é muito importante, até mesmo agora fazendo parte da comissão, como vice-presidente da Comissão de Agricultura. Então, a gente sabe dessa importante ação, aproximando o agricultor da comunidade, principalmente, e também que são produtos sem agrotóxico, né? Produtos naturais, importante valorizar isso. Quem visitou a feira aprovou a qualidade dos produtos e também os preços. Com certeza influencia muito na economia, principalmente porque os mercados hoje em dia estão com uns precinhos muito salgados, então uma feira assim com produtos que a gente tem possibilidade de ver a qualidade, né, direto do produtor, provavelmente, não passam por nenhum intermediário, eu acho que é mais viável, mais importante para nós. E a variedade aqui de frutas, verduras, legumes? A variedade tá boa, tá satisfatória. Está muito bom. Os produtos estão bons, estão bem bonitos. Eu acho uma ótima oportunidade, até porque às vezes as pessoas não têm a possibilidade de ir até o mercado, né? Então podem estar aproveitando a feira aqui na comunidade mesmo, na rua. E quanto à qualidade dos alimentos aqui? Olha, tô gostando, tá bem bonitas as verduras aí. Boa aparência, né? Sim, muito bom. Variedade também? Sim, bastante variedade. Bem legal, tá bem legal. A Secretaria Municipal de Obras tem intensificado a execução dos serviços de terraplanagem na revitalização da Prainha, conhecida como uma excelente alternativa de lazer e entretenimento. A nova Prainha será contemplada com arquibancada, mirante, playground
pier com estrutura flutuante para esportes náuticos e espelho d'água sob o vapor Blumenau. O investimento da Prefeitura na obra de revitalização é de aproximadamente R$ 4 milhões, com recursos viabilizados por meio do Ministério do Turismo. Veja agora o quadro Dica de Leitura. A contribuição ao trabalho da equipe da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller. Acompanhe. Iniciamos nosso encontro com uma poesia que nos fará refletir. O futuro tem muitos nomes. Para os fracos, é o inalcançável. Para os temerosos, o desconhecido. Para os valentes, é a oportunidade. Vitor Hugo. Nossa primeira dica é o livro Dom Quixote, do escritor espanhol Miguel de Cervantes. A obra é um clássico da literatura e narra as aventuras de Dom Quixote, um homem de meia-idade que resolveu se tornar cavaleiro andante, depois de ler muitos livros e romances de cavalaria. Providenciando cavalo e armadura, resolve lutar para provar seu amor por Dulcinea de Toboso, uma mulher imaginária, e acompanhando todas suas aventuras, seu amigo e companheiro Sancho Panza e o seu cavalo Rocinante. Nossa segunda dica de leitura é o livro Quarto de Despejo, da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus. O livro traz em seus diários o retrato do cotidiano de uma favela, a favela de Canindé. Nele, Carolina narra como consegue sobreviver sendo catadora de lixo em São Paulo e como a falta de dinheiro e de outro trabalho afetam sua vida. Além de falar de seu universo pessoal e de seus dramas cotidianos, o livro também teve um grande impacto social, porque chamou a atenção para as questões das favelas. Bem, agora a leitura é com vocês. Encerramos nosso encontro com uma poesia de Carolina Maria de Jesus. Poeta, por que choras? Que triste melancolia é que minha alma ignora o esplendor da alegria. Esse sorriso que em mim emana, a minha própria alma engana. Uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. A entrevistada desta semana do programa TVL Comunidade foi a vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina Soar. Ela falou sobre sua vida, sua carreira e também sobre o desafio de ser a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-prefeita da cidade. E ainda falou na entrevista sobre a pandemia e o aumento de casos aqui na cidade e pediu o apoio da população. A gente já vem acompanhando, nós temos reunião do grupo de crise na segunda, quarta e sexta na prefeitura, onde a gente faz uma avaliação municipal e regional do número de casos dia a dia. Então, assim, é expressivo o número de casos novos por dia aqui no município de Blumenau e na nossa região, assim como no estado de Santa Catarina. Então, isso que está acontecendo lá no oeste, com certeza nós vamos ter um impacto aqui na nossa região. Se não houver uma ajuda da comunidade na questão do distanciamento social, da não aglomeração, do uso obrigatório de máscara por onde quer que for, nós não vamos conseguir, só com o poder público, dar conta dessa demanda que vai bater na nossa porta. Nós temos aqui uma estrutura hospitalar, que é a última região do estado de Santa Catarina, que realmente tem leitos disponíveis, até pelo investimento que foi feito aqui na época, em leitos de UTI, em leitos clínicos. Mas como os leitos de UTI é uma regulação estadual, com o cenário que se apresenta no estado de Santa Catarina, nós começamos a receber pacientes de fora da nossa região. Então, nós vamos chegar no momento em que, esperamos que isso não aconteça, mas que nós vamos ter aí uma dificuldade de leito, seja clínico ou de UTI, se nós não tivermos uma diminuição na taxa de transmissão do vírus aqui no município e no estado de Santa Catarina. É importante que a comunidade faça a sua parte. Com toda certeza. O poder público ele faz a parte estrutural, né, de leitos clínicos, de leitos de UTI, de centro de atendimento exclusivo para Covid, como o Blumenau tem aqui na Vila Germânica e nos bairros também, de um centro único para a vacinação da Covid. Mas se a população não nos ajudar, nós não vamos ter sucesso nessa pandemia. Até porque
Não é prefeito, não é vice, não é governador, não é presidente da República que vai dar conta disso que está aí, da forma que a gente vê o desrespeito por parte de algumas pessoas em relação às atitudes sendo tomadas, frequentando praias sem uso de máscara, frequentando bares, fazendo festas clandestinas, como nós vimos aí no final de semana. Vários estabelecimentos foram notificados e alguns até fechados pela Polícia Militar, uma ação conjunta com a nossa equipe da Prefeitura, mas nós não temos como dar conta disso tudo se a população não nos ajudar. Neste ano, a fila de espera por vagas nas creches municipais de Blumenau para crianças de 0 a 4 anos apresentou queda de 61,7% em comparação a 2020. A cidade já chegou a registrar uma média de 5 mil crianças aguardando por uma vaga no ensino infantil. As vagas em creches são oferecidas em período integral para os pais ou responsáveis que comprovem que trabalham integralmente em horário comercial e na pré-escola o período é parcial. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária. Durante a sessão ordinária, os vereadores aprovaram em redação final o projeto de lei que veda aos órgãos de trânsito o uso de radar portátil na fiscalização de velocidade do interior de veículos em movimento ou em pé ao lado da via. Em segunda votação, a Câmara aprovou emenda e projeto de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, que institui o programa Ir de Bike, com a instalação de bicicletários no município. O projeto de lei de autoria do vereador Jens Mantal, que obriga os hospitais de Blumenau a informar aos idosos sobre o direito de manterem acompanhantes durante a internação ou em observação, também foi aprovado em segunda votação. Nos pronunciamentos, a vereadora Cristiane Loureiro destacou as recentes visitas que fez no bairro Itopava Central. Muito importante nós estarmos, enquanto vereador, vendo as demandas da comunidade e a comunidade nos procurando e sentindo essa segurança de a gente ir lá e ver os problemas deles de perto. Por isso eu fiz essa visita na região da Itopava Central e sempre que eu estou em algum bairro, eu aproveito também para visitar algum serviço de saúde pública. No caso, eu estive também no CEPREAD. E qual foi a constatação nessa visita? Então, o CEPREAD, ele é um órgão que faz um trabalho muito importante na cidade, mas ele precisa de um olhar humanizado. Por isso, eu me coloquei também à disposição de buscar parcerias públicas-privadas, apresentar projeto para os nossos deputados, para a gente poder angariar fundos também para a defesa da causa animal. A parlamentar ainda ressaltou a importância do mutirão para a castração, inclusive no CEPREAD. É um problema muito pior ainda, por quê? Porque começa a multiplicar esses cães sem ter o cuidado necessário e muitas vezes até disseminando doenças porque não tem esse cuidado. Então a gente precisa pensar em castração, precisa pensar num cuidado de lei de proteção animal, porque o bem-estar do animal começa quando a gente tem um olhar humanizado a essa causa. O professor vereador Gilson de Souza reforçou o pedido para ampliar os horários de ônibus no município. A justificativa é o retorno às aulas. Me preocupa muito e por isso nós estivemos no CETERB conversando com o presidente e, obviamente, também fazendo contato entre algumas escolas que têm um número grande de alunos para que a gente organize os horários de ônibus com os horários de saída e entrada dos alunos. É extremamente importante, nós temos que reorganizar isso, nós precisamos ampliar os horários, nós precisamos voltar aos horários da normalidade, porque me causa espanto, né, esse aumento do valor da passagem, apenas foi dado o INPC, mais 4,50, me perdoem, mas queriam 6 e pouco através da Agir, do reequilíbrio financeiro. O que é um absurdo, de certa forma, porque nós precisamos melhorar a qualidade para poder atrair essas pessoas de volta a usar o transporte público. E a gente vai questionar isso tudo. Tenho direto contato, como eu disse, com o presidente da CETERB, porque nós precisamos equacionar isso. Precisamos aumentar esses horários, principalmente no pico, horário onde os alunos estão saindo, onde a população está indo trabalhar também. E esses horários de pico precisam ser remanejados, precisam ser reorganizados para que atendam a população, atendam os alunos, os professores, enfim. Nós precisamos realmente a ampliação total desses horários de ônibus. A manutenção e pavimentação de vias públicas foi o assunto do vereador Marcos da Rosa na tribuna. Nós temos cerca de 1000 ruas aqui em Blumenau que ainda não foram pavimentadas. Algumas destas ruas estão em áreas não regularizadas, mas também nós temos, por exemplo, a rua Erving Glau, que eu mostrei no meu pronunciamento,
que é rua oficial, tem um morro muito íngreme e que, infelizmente, em cada enxurrada, em cada chuva, fica intransitável. Mas a solução definitiva para essa rua se dará quando essa rua for pavimentada. Então, o município, infelizmente, não consegue tão rapidamente, de acordo com a vontade da população, fazer estas benfeitorias, fazer a devida pavimentação. E é por isso que eu enalteci na tribuna a necessidade de nós aumentarmos a representatividade do povo blumenauense na Câmara Estadual, aqui na Assembleia Legislativa do Estado e também na Câmara dos Deputados, porque hoje Blumenau não tem nenhum deputado federal e um deputado federal pode trazer cerca de 100 milhões de reais para a sua região. E mais do que isso, ainda pode trazer o senador da República. E os deputados estaduais, por sua vez, podem trazer, cada um deles, cerca de 50 milhões de reais. Então nós precisamos aumentar a representatividade da nossa cidade para que, ao receber recursos, tanto do governo do estado quanto do governo federal, o município possa efetivamente pavimentar estas ruas e levar essas benfeitorias à população. Carlos Wagner falou dos recursos aplicados no passado para a reforma do ginásio do Galegão, sem deixar a quadra com medidas oficiais. Em outro momento, o vereador alemão destacou a visita feita à nova sede da Renault Vida, no bairro Bom Retiro. A Renault Vida nem se fala, porque é uma necessidade. E sem contar assim que nós vamos ter uma melhor qualidade de atendimento para esse pessoal. Para tu ter uma ideia, hoje atende todo mundo junto. Tá? Nesse novo prédio vai ser tudo individual, vai ter um atendimento mais selecionado, com mais tranquilidade, porque é um sofrimento também fazer hemodiálise, né? Então é um jeito de estruturar e ajudar melhor. Sem contar que nós vamos dobrar a capacidade, né, de atender todo esse pessoal. E quanto à parte que toca sobre a quadra pública, isso é uma vergonha, né? O Blumenau, nós gastamos 2 milhões e 800 na reforma do Galegão aquela vez e não colocamos a quadra 1 metro acima do que precisava, né? Então foi um desperdício de dinheiro público que agora nós vamos ter que pagar essa conta. Tá? Então nós já estamos sem campo de futebol para participar da nossa liga e agora sem quadra de salão, né? Então acho que nós temos que planejar melhor o nosso futuro aí. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. TVL Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.